Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, mas hoje a gente vai falar do estádio de um outro clube, a Portuguesa. Eu estive ontem, quarta-feira, no Canindé para acompanhar o Santos Sub-20 jogando a semifinal do Paulista da categoria contra a Portuguesa, foi 0-0, tem vídeo aqui no canal se você não assistiu. E aí muitas pessoas nos comentários me mandaram mensagem no Instagram, no Twitter, enfim, pediram para eu analisar o Canindé, que como se sabe, já foi noticiado, tem vídeo aqui no canal, pode ser palco do Santos no Paulista no ano que vem e mais para frente, caso o projeto de novo estádio em Santos, que está para ser apresentado, reapresentado, ou reapresentado pela W Torre nesta quinta-feira, saia do papel. Como eu já disse aqui no canal, o plano do Paulista no ano que vem não tem nada a ver com o novo estádio, o plano é simplesmente ter um palco em São Paulo para o Santos mandar jogos, já que no Pacaembu não é possível neste momento. No Canindé o Santos pensar nisso, a Portuguesa também, e como eu visitei o estádio, muita gente pediu para fazer essa análise e assim o farei neste vídeo. Neste vídeo também peço para que você baixe o OneFootball no seu celular, porque passa a Bundesliga no final de semana, vocês sabem disso. Eu até abri a tabela de jogos, tem bons jogos. Ó. Hoffenheim Bayern no sábado, Borussia Stuttgart também no sábado, no mesmo horário, você pode ficar trocando de um para o outro no seu celular. Já na sexta tem o mais contra o Colônia, mas na verdade a gente está empolgado com o União Berlim, né? Quando é que o União Berlim joga? Deixa eu achar aqui. Joga domingo, ó. Domingo 10h30 contra o Bochum, é um bom jogo para eles ganharem. Eu tô torcendo para o União Berlim ser campeão alemão. Não vai acontecer, a gente sabe, o Bayern daqui a pouco atropela e ganha o campeonato com 74 pontos de vantagem, 15 rodadas de antecipação. Mas o Berlim até agora é o líder, a gente vai torcer para que isso continue, porque é um time muito mais legal do que Borussia, Bayern e sei lá mais quem. Hertha Berlim da vida. O Hertha nem tá na primeira divisão, tá, voltou, né? Tá na primeira divisão, enfim, o problema é deles. Em Berlim eu sou União, pelo menos esse ano, já que eles estão lá na frente. Baixe aqui o OneFootball no seu celular, que os jogos da Bundesliga são de graça para você, bonitinho. O que não é de graça é a reforma do Canindé. O Santos e a Portuguesa pensam nisso. O Rueda falou que deve custar uns 10 milhões. Os clubes foram até a Federação Paulista para pedir dinheiro, ajuda nessa questão. Mas isso aí eu não posso mexer. O que eu sei é que eu fui ao Canindé ontem e observei alguns pontos para ver se vale a pena mesmo mandar jogos do Paulista no que vem por lá. Claro que a gente está falando aqui de 2, 3, quem sabe. Jogos em São Paulo, como o Santos tradicionalmente fez no Pacaembu. Já que não tem mais, tem que achar um novo palco. Barueri, para mim, é uma situação pior que a do Canindé e eu vou explicar aqui por quê. Primeiro, sim, já me posiciono, sou a favor do Canindé, gostei do que vi. É um estádio, na teoria, para mais ou menos 21 mil pessoas. Não me parece ter, nesse momento, limitações. Eu gostei da visão do campo, eu fiquei atrás de um dos gols, era o setor liberado para o visitante. O Santos foi visitante ontem, na Portuguesa era mandante. Gostei do que vi, fazia 12, 11 anos que eu não ia, no jogo do o Rafael Caldeira atuou pelo Santos, faz tempo, faz bastante tempo. Então, eu não sabia como estava pessoalmente, né? A olho nu, tinha visto imagens, sabia das obras, a Portuguesa tem cuidado bem do Canindé. Gostei do que vi e acho um bom palco. Tanto o Rueda quanto o presidente da Portuguesa recentemente falaram de alguns tópicos em termos de reforma e tal. Alguns deles eu observei ontem, estou olhando aqui para baixo que eu estou olhando meu caderninho. Então vamos lá. Além de me parecer bastante bem organizado, eles falaram em termos assim de reformas. Exposição de ferro, né, parte de ferro nas numeradas. Só que as numeradas estão em reforma desde fevereiro, né, na Portuguesa. Eu entrei aqui no Netlusa para fazer uma grande pesquisa. Netlusa é o melhor site que cobre a Portuguesa. Em fevereiro eles chegaram a fechar as numeradas para reforma, depois chegaram a reabrir, depois chegaram a fechar de novo. Agora o presidente falou que precisa de mais algumas obras em detalhes, mais detalhadas, né, nesse sentido, e que o Santos pode ajudar nisso. Então beleza, as numeradas são um setor, para quem assistiu ao jogo ontem, exatamente embaixo da cabine. Então é um setor que não aparece no estádio. A gente viu o outro lado, para quem viu na TV, né, no YouTube da Federação Paulista, no Diário do Peixe transmitiu também, vê o outro lado do estádio. As numeradas são exatamente embaixo da cabine de transmissão, então não deve ter aparecido muito na transmissão, mas tem cadeiras, assim, não é nada desarrumado, são detalhes que dá tempo, são obras curtas, né, que dá para arrumar. O gramado realmente está um pouquinho castigado, mas assim, a Portuguesa joga lá toda hora, o Sub-20 joga lá toda hora, o feminino da Lusa joga lá toda hora, tem jogo toda hora. Se você pegar para cuidar, dá para começar a temporada 2023 com um gramado bem melhor, tem pelo menos um mês de pausa, um mês e pouco, contando o período de treinamentos antes dos jogos, dá para arrumar o gramado e não é um investimento exatamente muito caro em comparação a reformar um estádio inteiro.
é só o gramado. Claro que não é barato, mas, assim, dentro do que eu vi, o gramado é a parte mais necessitada de ajuda, de arrumação, e é mais fácil de fazer também, até onde eu sei. Se estiver falando besteira, pelo amor de Deus, me corrijam. Os vestiários, claro que eu não tenho acesso, mas bancos de reservas que eu vi já foram reformados, então vestiários e os bancos eu vi, de fato, tão bonitinhos, já passaram por reforma, não precisa mais mexer. O presidente da Portuguesa também falou em parte elétrica, aí aquilo, o jogo foi de dia e parte elétrica não é só iluminação no estádio, mas essa parte não tive como ver, porque foi de dia. Também tem toda a questão de outros pontos do estádio que precisam de luz, né? Basicamente vai da internet até, sei lá, luz no vestiário, isso eu não tenho como observar, mas também acredito que não seja a parte mais complicada de se arrumar. O acesso é bom, tem a estação de metrô do Tietê muito perto do estádio, não é ao lado do estádio, é uma caminhadinha de uns 15 minutos, assim, não é pertinho, tem que dar uma caminhada da Tietê ou da Armênia, para quem não é de São Paulo, tem duas estações razoavelmente perto, mas assim, desceu dá para ir andando, você não vai precisar chamar um carro ou sei lá, qualquer outra coisa que você queira, pegar um transporte público para ir ao estádio, dá para ir andando de boa, só não é desceu, tá na porta, tipo em Itaquera, por exemplo, e é um pouquinho mais longe na minha visão do que a Barra Funda e o Palmeiras, ou a mesma distância, digamos, é uma caminhadinha, mas não mata ninguém, dá para ir de boa andando, então essa parte é de boa. Mas mais importante ainda para comparar com Barueri, ter a estação, a rodoviária do Tietê ao lado, né, a estação de metrô também é uma rodoviária, ajuda a quem quer vir de longe, né? Abre mais possibilidades. Barueri pode ser perto para quem mora em Barueri, para quem mora em Osasco, Carapicuíba, essas coisas. Mas assim, não tem um transporte geral. Para quem mora em Santos, é muito longe. Eu que moro em São Paulo, Barueri fica 2 horas e meia de transporte público. É muito longe. Para mim, tem quem mora perto. Mas a rodoviária do Tietê e o metrô expandem, né, perdão, a possibilidade de mais gente ir. Por quê? Porque, sei lá, você mora no interior de São Paulo. O ônibus que vai te trazer desce exatamente na rodoviária, que tem a estação, que é do lado, perto do estádio. O Tietê é a rodoviária de São Paulo que vai para todos os lugares do continente. Tem um ônibus famoso que dura uma semana de viagem para o Peru, por exemplo. Só para a Baixada Santista que não é lá, é no Jabaquara, que é um lado oposto da cidade, inclusive lado oposto da própria linha de metrô azul, que é a linha do Tietê. Então assim, mas Noronha, eu moro em Bauru. O ônibus de Bauru desce no Tietê. Mas eu moro em Ribeirão Preto, desce no Tietê. Mas eu moro no Peru, desce no Tietê. Então assim, tem esse ponto. Barueri, você tem que descer no Tietê, pegar o metrô, trocar pro trem, aí troca a linha de trem. Assim, é longe, irmão. Barueri é longe. Para termos jogos constantemente lá e mais chance de gente ir, o Canindé é muito superior a Barueri de verdade. Claro que aí tem aquela questão, por exemplo, que eu reclamei de Barueri, a internet não funcionava. Ontem funcionava, mas o estádio estava vazio, né? Quando tem mais gente, complica mais. Meu celular, por exemplo, na Vila, sofre para conseguir entrar na internet, porque tem gente. Ontem estava vazio, funcionou, isso não dá para cravar. Isso aí tem que esperar ter muita gente para a gente descobrir. O espaço do Canindé também para um evento pré-jogo, por exemplo, como tem em Barueri, é um clube social, né? Tem espaço no Canindé para isso. Do lado oposto, onde a torcida do Santos ficou, eu não pude ver pessoalmente, mas assim, você vai passando, eu contornei o estádio, né? Eu fui de carro, não dirijo, peguei o carro, e a marcação no mapa do aplicativo deu do lado oposto, né? E descer a marginal é meio ruim de carro, então eu marquei do outro lado, para ficar mais barato, e fui andando, contornei o estádio, aproveitei para olhar, todos os portões estavam abertos, eu olhava para dentro, vi o espaço, tem bastante espaço para fazer evento, dá para fazer um negócio legal sempre que jogar lá, então isso tem. E aí a gente vai para a questão da capacidade, e a visão do estádio é boa também, viu? A visão do estádio é boa, eu lembro bem de assistir no lado oposto à cabine quando eu fui há 10, 11 anos, ontem assisti atrás do gol, a visão da numerada também claramente é boa, tanto que eles dão para o time mandante que é a Portuguesa, assim, e no caso seria o Santos no futuro, é boa a visão, fiquem tranquilos. E essa questão da capacidade, 21 mil, muita gente pode falar que é pouco, porque no Pacaembu mandava para 30 mil, papapá, ppp. A sua reclamação, sua constatação, se ela for feita, até faz sentido. Mas, eu, que sou chato, fui lá buscar a realidade do público no Santos, no Pacaembu, quando não em Libertadores. Libertadores dava 35 mil pessoas, contra o Caldas, Peñarol, Cerro Porteño, nos anos seguintes. O Santos jogava lá, óbvio que enchia, 2018 contra o Nacional, óbvio que tinha mais de 25 mil, 30 mil pessoas. Era Libertadores. Eu fui pegar os jogos que o Santos planeja mandar, comparativamente, né? O que o Santos vai mandar no Canindé? É quarta rodada de Paulista contra o Mirassol.
é a 8ª rodada de Paulista contra o São Bento. Não é Libertadores. Nunca, na teoria, né? Se o Santos for Libertadores, depois se discute. Mas o plano de jogar no Paulista lá são esses jogos contra times menores. Vai pegar Ferroviário na 6ª rodada. Entendeu? Nesse tipo de jogo, o Santos nunca levou público constantemente. Nem na era Neymar. Então, pra mim, 21 mil pessoas, que caibam um pouco menos, né? Deve ter alguns detalhes que diminuem o público, como era a Vila, serve para jogos pontuais. Eu peguei os jogos, por exemplo, no Pacaembu, o último jogo que o Santos mandou lá foi contra o Palmeiras, o 0x0 do Gesualdo, no Paulista de 2020, claro que depois não só veio a pandemia como o estádio fechou, tinha 20 mil pessoas, 18 mil pagantes contra o Palmeiras lá. Na boa, cabe no Canindé. Na era Sampaoli, em 2019, aquele 1x0 contra o Mirassol, o Santos vinha de bons resultados, tinha 19 mil pessoas. Aquele gol do Giamota no último lance, tem vídeo aqui no canal Saudades, tinha 19 mil pessoas. Cabe no Canindé. Dias antes, o Santos jogou contra o São Paulo, o primeiro clássico da era Sampaoli, tinha um amistoso contra o Corinthians, primeiro clássico valendo, né? Tinha 20 mil pessoas, 18 mil pagantes. Dá, não dá no Canindé? Dá. Aí eu pulei pra era Neymar, porque a era Neymar sempre fala, quando o Neymar jogava, o Santos botava 30 mil por jogo. Por exemplo, aquele histórico jogo em 2011, quando o Neymar faz 4 gols e ainda tem mais 2 anulados, tinha 18 mil pessoas. Dias depois, com o Santos tendo o Neymar nesse auge, foi jogar contra o Atlético Goianiense. Tinha Neymar no ataque, tinha Ganso. 18 mil pessoas contra o Atlético Goianiense. O empate contra o Atlético Goianiense. Pô, o Santos também colabora, né? Empatar com o Atlético Goianiense em casa. Eu tava nesse jogo, se não me engano. 1x1. 18 mil pessoas. Cabe no Canindé. Um pouco antes, o Santos tinha acabado de ser campeão da Libertadores no dia 22 de junho. No dia 7 de julho, no dia 2 de julho, foi jogar, 10 dias depois, contra o América Mineiro no Paca. Até venceu 1x0. Tinha 5.900 pessoas. Isso cabe na Rua Javari. Diga lá no Canindé. Um ano antes, 2010, era Neymar bombando, Santos brilhando. Santos foi jogar com o Botafogo no Brasileiro. Tinha 15 mil pessoas. Pouco antes, em agosto. Esse jogo foi em setembro. 12 dias antes, Santos jogou contra o Goiás. Venceu 2x0. O Botafogo perdeu. Tinha 17 mil pessoas contra o Goiás. E no Paulista, 9x1 no Ituano. Tinha 10 mil pessoas no Pacaembu. Ou seja, não é que o Santos vai para São Paulo e bota 30 mil pessoas todo jogo. Não bota. Então dá para jogar no estádio para 20 mil, que tenha 18 mil possíveis ingressos, você desconta um pouco de visitantes. Dá para jogar pontualmente lá. Dá para comportar, você manda uns 3 jogos no Paulista. Dá para o público variar, você se programa para um deles. Dá para jogar no Canindé. Essa é a minha visão de momento. Minha opinião mesmo, minha cravada aqui seria uma boa. Espero que isso aconteça, se prove uma boa mesmo. Mas hoje, depois de ir ao Canindé, depois de analisar a questão de público, visão de estádio, tudo que o Rueda e o presidente da Portuguesa falaram, pra mim arruma o gramado, garante que a parte elétrica tá funcionando e vambora pro Canindé. Eu acho uma ótima. Quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários e vamos conversar. Lembrando que o Santos joga em Barueri contra o Avaí daqui a alguns dias, então teremos mais um exemplo. Vamos ver se o Santos melhora a situação, principalmente na internet, lá em Barueri. Se você é membro do canal, tá rolando um sorteio desta belíssima careca, tá? Você tem até sexta-feira para botar o seu nome, porque na sexta-feira eu vou sortear, tá lá na aba comunidade. E se você também é membro do canal, ou quer ser membro do canal, não só tem o sorteio, como teve vídeo exclusivo essa semana. Eu sempre tento colocar pelo menos um vídeo por semana, live, enfim, sorteios. Eu soltei na quarta-feira uma análise de um texto interessante sobre o Avaí do Lisca, mas aí eu relaciono com o Santos de determinada maneira. Então se você quiser assistir sendo membro, tá lá também na aba comunidade. Se não, se você não é membro e quiser virar para ver este e outros vídeos, é só virar no botãozinho que tem aqui embaixo. Se não tem um botão para você, é porque você usa iPhone e ele não aparece no iPhone. Mas aí não me culpe, abre o computador e consiga, tá certo? Acho que tem todos os recados. Beijo, tchau.